Olá pessoal, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou gravando sobre a questão do Escola Sem Partido, tentando fazer uma análise constitucional e filosófica das questões levantadas por esse movimento e por alguns projetos de lei inspirados nesse movimento e que realmente suscitam polêmicas. Então eu tratei num primeiro vídeo sobre a questão da laicidade, que muitas vezes é invocada aí pelos representantes do movimento, e refutei essa suposta invocação da laicidade como autorizando as premissas e os projetos do Escola Sem Partido. Nesse segundo vídeo, eu vou me dedicar também num vídeo que eu espero que seja curto, para falar da questão da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é também invocada pelo movimento que advoga uma suposta hierarquia ou precedência da moral familiar sobre o ensino nas escolas públicas e nas escolas em geral. Então é esse segundo aspecto que eu gostaria de discutir nesse vídeo, da questão da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e da moral familiar. Esse tema foi abordado por mim em um artigo que vocês podem encontrar na comunidade academia.edu, está lá o meu artigo, ou em 3 artigos que eu escrevi para o Conjur, cada um correspondendo a esses vídeos que estou fazendo. Então lá nos artigos há uma referência bibliográfica maior, mais rica, né? E eu abordo com mais detalhes esses temas. Então, como eu disse, nós refutamos o uso da laicidade nesse âmbito dos projetos do Escola Sem Partido, e agora vamos tratar da moral familiar. É bom lembrar que o movimento em questão, ele começou defendendo, se opondo ao que chama de doutrinação de esquerda nas escolas. Então, uma tentativa de impedir o que eles chamam de doutrinação de esquerda nas escolas. Mas acabou havendo uma aliança desse movimento com a bancada evangélica, e a questão da ideologia de gênero foi trazida para o mesmo âmbito aí de preocupação, de maneira que nós temos um projeto de lei, eu não sei se continua o mesmo, eu cito aqui o projeto de lei que eu mencionei nos meus artigos, que é o 7.180 de 2014, que ele então abrange as duas questões. Defende a suposta imparcialidade do professor em sala de aula nas questões políticas, econômicas e sociais, e eu vou tratar disso no terceiro vídeo, e é o que tem implicações filosóficas mais profundas, porque tem a ver com a questão da verdade, né, nas ciências humanas, etc. Mas esse projeto de lei albergou também essa proibição do ensino da ideologia de gênero nas escolas, né? Em si, esse conceito é questionável, o que é ideologia de gênero, né? Acho que há também um exagero aí por parte do movimento, no sentido de que os professores estão incentivando os seus alunos a se tornarem homossexuais, esse tipo de coisa, um exagero, um desconhecimento ou uma fantasia, não é, de que há essa aí também uma forma de doutrinação, só que aí já mais sexual, sobre as opções sexuais de cada um. Então isso tudo hoje foi amalgamado, digamos assim, e constam dos mesmos projetos de lei. E aqui, como eu disse, vem essa questão da moral familiar.
A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no seu artigo 12, trata da liberdade de religião. E no seu artigo, ou a linha 12.4, ela diz que há um direito dos pais ou dos tutores das crianças a que a educação religiosa e moral dispensada nas escolas esteja de acordo com as convicções familiares, que estejam de acordo com os valores familiares, né? Ou seja, diz a Convenção que na esfera da educação religiosa e moral, é assim que ela fala, essa educação religiosa e moral dada pelas escolas públicas, ela esteja de acordo, ela não ofenda as convicções familiares nessa área, nessas matérias, né? Então, a partir daí, o movimento e os proponentes desses projetos de lei retiram essa obrigatoriedade do professor em sala de aula respeitar a moral familiar. E com isso haveria a proibição de se falar nas questões de gênero, nas questões de homossexualidade, porque isso feriria a moral familiar. Dessa previsão da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, os membros dessa corrente, desse movimento, também propõem uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nesse mesmo PL 780, para dizer que existe uma precedência dos valores familiares em termos de educação religiosa, moral e sexual. Então, basicamente, não é eu não digo que é fiel à Convenção, porque a Convenção não fala da precedência, essa palavra é importante, mas o movimento então propõe uma alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para constar essa precedência dos valores familiares em matéria de educação moral, sexual e religiosa. Então, é a partir daí que eu quero começar a nossa discussão. Primeiro, da mesma forma que eu falei no primeiro vídeo, que não existe uma moral religiosa monolítica, porque cada religião tem a sua moralidade própria, embora muitas vezes possa coincidir a moralidade das religiões, mas não se pode realmente considerar, num Estado que admite a liberdade religiosa, que existe uma única moral religiosa. E é claro, da mesma forma, não se pode admitir que há uma única moral familiar, notadamente uma moral conservadora que impeça a discussão de certas temáticas em sala de aula. Até porque nós sabemos, por exemplo, que o nosso ordenamento jurídico admite a união homoafetiva, e essa admissão teve sede constitucional. Então nós podemos ter famílias, e temos, e alunos que vêm dessas famílias que são formadas por casais homoafetivos. Então é contraditório, é problemático se invocar uma moral familiar monolítica que impediria o professor de tratar na sala de aula de certas temáticas. Então esse é um primeiro problema, Um segundo problema é que o movimento retirou aí da Convenção Interamericana essa ideia, mas traz esse caráter de precedência dos valores familiares, em certas temáticas, essa precedência dos valores familiares. E aqui é preciso lembrar que essa previsão da Convenção Interamericana, ela vem no artigo que trata da liberdade religiosa em geral,
E é lá que está essa linha 12.4, falando do respeito das convicções familiares, né? Mas lá também, no inciso 12.3, se fala que admite-se restrições à liberdade de religião. Admite-se restrições, aliás, todo direito constitucional, todo princípio constitucional admite restrições, eles não são absolutos, né? Isso é o que nos ensina o direito constitucional, os teóricos, por exemplo, da ponderação de princípios, como Robert Alex. Então, não há direito absoluto. A Convenção Interamericana, ela prevê no seu inciso 12.3 que existam restrições à liberdade religiosa, fundamentadas na segurança, na saúde e no direito das outras pessoas, né? Então, essas previsões da Convenção, elas têm o caráter de princípios, né? Não que ela tenha ela tenha dignidade constitucional no sentido do artigo 5º, parágrafo 3º, me parece que essa convenção ela é tratada, né, como um status supralegal, mas infraconstitucional, mas a verdade é que a convenção, por tratar de direitos humanos, ela traz princípios, ela traz direitos fundamentais que comportam certa abstração, né, certa generalidade, certa indeterminação. E é preciso sopesar esses direitos. Então, uma questão que é trazida por Robert Alex é a ausência de hierarquia entre os direitos fundamentais. Então, esse é um pressuposto da teoria dos princípios, da ponderação de princípios, justamente o de que não há hierarquia prévia entre os direitos fundamentais, entre os princípios constitucionais. Então, a precedência de um princípio sobre outro se dá, no caso concreto, na ponderação de princípios e não de forma abstrata. E o projeto de lei, notadamente, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ele propõe justamente essa precedência da moralidade familiar, né? Ainda que já vimos que é problemática essa expressão, mas a precedência em termos de educação religiosa, educação sexual, etc. Então, haveria aí, né, possivelmente uma inconstitucionalidade justamente por se criar uma hierarquia de um princípio sobre os demais. Então, a própria Convenção Interamericana está aqui dizendo que a liberdade religiosa, ela encontra restrições em outros princípios de segurança, de saúde, dos direitos das outras pessoas. Então, a religião não pode ser um pretexto para se ofender direitos das outras pessoas, direitos fundamentais. Então, dessa mesma maneira, não se pode absolutizar, não é, a moral familiar, como impedindo, justamente, como já dissemos, que o professor trate de certas temáticas em sala de aula. Então, isso é uma primeira questão, né? A outra questão que eu queria abordar é justamente a concepção de educação que nós temos na Constituição. A educação não pode ser tratada como uma mera repetição dos valores familiares, né? Então, a educação, segundo o artigo 205, ela objetiva o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, não se pode realmente, de alguma maneira,
amordaçar a educação pública para que se trate em sala de aula, se repitam ali somente os valores familiares, que nós já vimos, mais uma vez, que podem ser múltiplos, né? Que podem ser democráticos, que podem ser pluralistas, mas que também podem ser discriminatórios. Então a escola não pode, da mesma forma como ela não pode ser refém da moralidade religiosa, ela não pode ser refém da moralidade familiar, né? Não é que não haja um valor aí da família, das convicções familiares. Claro que existe, é um valor constitucional também, sim, né? Tem a ver com a intimidade, tem a ver com a própria concepção de família. Então isso deve ser sopesado, deve ser equilibrado, deve ser buscada a chamada concordância prática entre esses valores. Então o professor não pode ofender gratuitamente os valores familiares, não pode, realmente não há lugar para hostilidade com os valores familiares religiosos, salvo quando eles contenham um elemento discriminatório, racista, e aí cabe à escola pública sim confrontar esses valores, né? Então, essa concepção que a Constituição adota da educação como algo que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, não admite que o professor tenha que aceitar ou de alguma maneira ficar manietado pela moralidade familiar, pelos valores familiares, embora se deva respeito a esses valores, evidentemente, né? Eu lembro aqui de uma polêmica muito comum nos Estados Unidos, que é aquela que trata do ensino do darwinismo nas escolas, né? Como nós sabemos, Charles Darwin, ou Darwin, ele foi, né, um dos formuladores da teoria da evolução humana, que é considerado uma teoria científica, né? Então, não há dúvida no meio científico de que a teoria da evolução é uma teoria científica, enquanto o criacionismo é uma tese religiosa, né? Não há aqui desrespeito ou menosprezo à religião, mas reconhecer a especificidade epistemológica de cada coisa. Então, a ciência tem seus pressupostos, tem seus métodos, e o darwinismo é considerado científico. Então, nos Estados Unidos, várias decisões da Suprema Corte consideraram que o ensino do darwinismo é obrigatório nas escolas e proibiram o ensino de teorias religiosas nas escolas públicas, como, por exemplo, a teoria do design inteligente, né, ou do próprio criacionismo, porque a Corte Suprema diz, olha, isso é religião, né? Não é também que a Corte Suprema esteja contra a religião, mas ela está justamente reconhecendo que a religião é uma esfera privada da vida dos indivíduos, que pode ser exercida com plena liberdade, mas na escola pública a Corte Suprema, a Suprema Corte Americana, considerou que o ensino do darwinismo é obrigatório porque é científico. Então, mais uma vez, mostrando que o ensino, a educação, tem compromissos que vão além, né, de um respeito cego à vontade das famílias que colocam as suas crianças nas escolas. Então, eu cito aqui apenas uma decisão americana, mas há várias sobre isso, decisão da Suprema Corte, acho que dos anos 60 ainda, que é Epperson versus Arkansas, né? Então, essa é uma questão. E um outro aspecto que me parece que também resolve o problema é que nós vemos lá na Convenção, no artigo 12.4, que a Convenção diz: a educação religiosa e moral tem que estar de acordo com as convicções familiares. Então, nesses aspectos
da religiosidade e da moral. Mas nós sabemos que a nossa educação nacional, nós temos o princípio da laicidade estatal, né, que rege o ensino público também. Então, o ensino público ele não pode ser um ensino religioso em si, né, por conta do princípio da laicidade, mas a nossa Constituição garante o ensino religioso facultativo nas escolas. Então, na hora que a nossa Constituição garante que possa existir um ensino religioso na escola, com sua carga moral, com sua carga de ensino sobre o comportamento sexual, são questões tratadas pelas religiões. Então, na medida em que se reconhece que esse ensino religioso possa acontecer na escola pública, embora facultativo, a nossa Constituição está garantindo, né, está de acordo com as previsões da Convenção Interamericana. E eu lembro a vocês também que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4439, considerou que esse ensino religioso nas escolas públicas, ele é um ensino realmente confessional. Então a Procuradoria-Geral da República propôs uma ação postulando que esse ensino religioso das escolas, de que fala a Constituição, fosse um ensino ecumênico, um ensino sobre a história das religiões, mas que não entrasse realmente na fé religiosa, seria algo mais genérico. Mas a Suprema Corte, nosso STF, vem e diz: não, esse ensino religioso de que fala a Constituição é um ensino sim baseado na fé religiosa. Não é um ensino de história das religiões, é um ensino da moral religiosa, da fé religiosa, dos dogmas de uma determinada religião. E o Supremo então admitiu que professores, padres ou pastores ou de qualquer religião ministrem esse ensino nas escolas públicas. Então, me parece que, mais uma vez, a nossa Constituição está atendendo aí a necessária conciliação entre os princípios, conciliação da educação como um projeto social de emancipação do ser humano, de esclarecimento, de crítica, de pleno desenvolvimento da pessoa, com outros princípios como o respeito à família, às convicções familiares na educação de uma criança. Então me parece que as respostas já estão dadas no nosso ordenamento jurídico no sentido dessa conciliação, né? E de maneira que me parece inconstitucional a disposição legal que se quer inserir na Lei de Diretrizes e Bases, propondo essa precedência da moralidade familiar sobre quaisquer outras coisas, porque como visto aí na decisão norte-americana, a escola tem compromisso com o saber, né? E muitas vezes isso pode se chocar sim com valores religiosos, faz parte da existência humana esse questionamento, essa crítica, essa reflexão, né? Mas ao mesmo tempo a nossa Constituição prevê o ensino religioso para os que se interessarem, facultativo, ministrado na própria escola pública. Então nós não temos necessidade de uma legislação que estabeleça a precedência de um princípio sobre o outro. Até porque, como eu lembrei, Robert Alex e muitos outros autores vão ver no direito constitucional moderno essa ausência de hierarquia entre os princípios. Não há hierarquia da igualdade sobre a liberdade, ou da liberdade sobre a igualdade, ou mesmo, segundo Alex, da dignidade da pessoa humana. Nenhum princípio é absoluto, né? Então, esse respeito à moralidade familiar, aos valores familiares, deve ser sopesado com outros princípios, e a nossa Constituição já faz isso. Também quero lembrar
que o Supremo Tribunal Federal tem asseverado já em várias decisões a liberdade de cátedra, né, dos professores em sala de aula, e notadamente na DPF 548. Então os professores têm liberdade de abordarem as matérias de acordo com sua formação. É claro que isso é passível de críticas, é passível de discussão, mas aí será no nosso último vídeo sobre essa questão do Escola Sem Partido.